A motivação para encenar um espetáculo como Quem Faz Gemer a Terra era um sonho antigo dentro do grupo e principalmente meu. Ressalte-se aí que o texto Quem Faz Gemer a Terra no original não é uma peça de teatro, é um romance. Então tínhamos a intenção de tratar desse tema que o romance trata, que são as questões ligadas à terra, em vários sentidos, desde a partilha da terra, que é um dos temas que a gente mais ouve cotidianamente na imprensa e por órgãos públicos, organizações e mesmo até via judicial, mas também o espetáculo e o texto original tem de modo muito forte esse tema abordado pela questão de pertencimento. Eu sou de determinado lugar, esta geografia, ou esse riozinho, ou esse morro, ou essas pedras que estão aqui, que são componentes da terra, me identificam. E isso é muito forte, especialmente no personagem central chamado Mateus. Então, um dos tópicos assim que nos moveu para essa encenação foi a questão da terra. Outra questão é a qualidade do texto original do romance escrito pelo Charles Kiefer e que tem um personagem central muito forte. Então ele tem no original uma linguagem entrecortada, uma linguagem multifacetada, quase em espiral, uma peça que não tem início, meio nem fim, ou que tem tudo isso, mas não está na ordem que habitualmente a gente vê. Esse modo de narrar o teatro nos interessava. E essa outra terceira questão, que é o fato de poder fazer um monólogo com o personagem central. Então, esses três tópicos, na verdade, foram bastante relevantes, né? O tema, a qualidade do texto e a linguagem que o texto está escrita e a possibilidade de fazer um monólogo. Nós temos apresentado a peça por muitos rincões do mundo, eu diria, né? A peça segue uma carreira desde que estreou em 2002 no auditório do Colégio Missões, que nos recebeu de portas abertas à época para a gente terminar os últimos ensaios e fazer a nossa estreia. Ficamos por uns 10 dias no auditório fazendo isso. E depois seguiu carreira, já em menos de um ano a peça estava sendo apresentada na Europa. Então, seguindo essa carreira, obviamente que a gente tem uma motivação para montar a peça e permanecer com ela em cartaz, isso antes, quando a gente está planejando. O que vai determinar se ela permanece ou não em cartaz é muito essa vontade e a solicitação que a gente tem de organizadores de apresentações e do público. E na nossa cidade essa peça tem mais de 30, 40 apresentações. Muitas delas para eventos, então é solicitada, é requisitada. E em alguns casos, como foi agora a última apresentação que fizemos aqui no mês de setembro desse ano, foi uma apresentação aberta ao público, atendendo até muito aqueles pedidos de amigos, de pessoas que curtem o nosso trabalho, que dizem, quando que vão voltar a fazer a peça? Quando? Então a gente tem sempre se predisposto a fazer isso e quando é possível pela agenda, a gente não só fez o Quem Faz Gemer a Terra, como quer, na sequência, nos próximos meses e anos, manter apresentações do nosso repertório. Nós estamos com 8 peças em cartaz e poucas delas com apresentações abertas ao público aqui na cidade. E a gente tem essa motivação, como eu falava, por essa solicitação do público e no caso especial do Quem Faz Gemer a Terra, porque a gente tem uma trajetória com essa que é singular. Ela foi para muitos países da Europa, foi preparada em outros idiomas e isso demanda estar em constante contato com a peça. A peça, quando foi preparada em francês, demorou mais ou menos 1 ano e meio sendo ensaiada em francês, porque muda muito a estrutura do texto. Às vezes uma frase que está narrada de um modo tem que ser narrada ao contrário, do final para o início, ou tem que ser narrada com outras palavras. E a peça, como tem uma questão muito firme na palavra e no gestual, está muito conectado, muito ligado. Se você muda o idioma, obviamente tem que mudar o gestual. Expressões gestuais que nós temos, especialmente no Rio Grande do Sul, que não tem na França ou em outros países, a gente tem que mudar esse gestual. Então não dá para dizer aquelas palavras que demandam um gestual como coisa simples que você faz quando você está com fome ou quando você diz que não está nem aí, né? Você faz expressões com o corpo
que são significativas na peça, e isso tudo tem que ser reensaiado por expressões daqueles lugares. Isso, obviamente, que nos mantém em contato com o texto, com a peça, e nos motiva a seguir, até porque uma trajetória dessas é bastante cobiçada no meio teatral, e não é por acaso que a peça continua como se tivesse estreado recentemente, né? Muita solicitação, muitas apresentações.